Cemitérios, lugares sagrados onde quem partiu do nosso mundo descansa em paz. É algo prudente invadir esses locais de descanso final de quem já se foi para outra dimensão? O relato a seguir mostra que perturbar o descanso de quem já se foi não é uma boa ideia. Olá, meu nome é Paulo Henrique. Ao longo dos anos, presenciei situações que me deixaram de cabelo em pé. Porém, sempre evitei falar sobre elas para outras pessoas. Talvez por medo de ser chamado de louco ou ser alvo de chacotas. Minha avó morava em um sítio no sertão da Paraíba, nos arredores da cidade de Soledade. Ali, tive muitas experiências que considero sobrenaturais. Uma delas aconteceu em um minúsculo cemitério particular, existente próximo ao sítio da minha família. Esse cemitério já era bastante antigo, restando apenas o muro da frente, com a cruz e um muro lateral. Foi construído há anos por uma riquíssima família local, à beira da estrada de terra principal, com o objetivo de enterrar seus parentes. Certo dia, minhas primas Ana e Lídia e meu primo Assis e eu resolvemos verificar. Sem lanternas, seguimos até a estrada principal. Abrimos uma porteira que separava a estrada principal daquela qual estávamos. Como o cemitério fica praticamente em frente a essa porteira, apenas cruzamos a estrada. Não conseguimos atravessar o arame farpado da cerca, que protege o terreno, pois os arames foram colocados muito perto um do outro, de forma bem apertada. Então ficamos na frente, observando tudo à volta. E ouvíamos apenas os grilos cantando. De repente, os grilos se calaram. Minha prima Ana segurou com força minha mão, até que começamos a ouvir um choro que parecia ser de uma mulher. Um choro doído, de perda. Assustados, corremos para o outro lado da estrada. Minhas primas queriam voltar para casa, mas nós queríamos ficar ali, porque, apesar do medo, a excitação era maior. Foi quando de repente um cachorro preto surgiu, sabe-se lá de onde, exibindo os dentes e rosnando, parado diante a porta do cemitério. Gritamos, feito loucos, e corremos para a porteira, que para abrir foi um sacrifício, porque o medo impedia. Olhei para o cemitério e o cachorro não estava mais lá, porém ainda ouvíamos os grunhidos. Saímos correndo e chegando rápido em casa, minha avó perguntou o que aconteceu e contamos a ela. Ela, muito séria, falou que aquilo deveria servir como lição para nós, que deveríamos respeitar os terrenos sagrados do cemitério e deixar os mortos descansar em paz. Então fomos dormir, ou pelo menos tentar, ainda assustados. No dia seguinte, o pai de Ana e Lídia contou para nós o que poderíamos ter visto naquele cemitério. Ali estão enterrados um bebê e um adulto, vítimas de lepra. Estão enterrados ali há muitos anos. O choro seria da mãe do bebê, que desde que a criança se fora, caiu em depressão profunda, até sua morte. E o cachorro pertencia ao adulto, e que aparecia ali para proteger seu dono de qualquer um que interrompesse seu descanso eterno. Fiquem agora com o relato A Noite do Cão Negro. O que seriam essas terríveis criaturas que são avistadas na calada da noite, em diversas partes do mundo, provocando pânico e terror para quem as encontra? Viriam de outra dimensão ou seriam criaturas do além que estariam em nosso mundo com alguma missão desconhecida? O que importa é que quando são avistadas, nunca saem da mente daqueles que presenciaram sua existência. O relato a seguir mostra um desses terríveis acontecimentos. O fato que vou descrever aconteceu comigo há cerca de 8 anos atrás, em 2007. Naquele dia, eu estava voltando a pé da casa da minha namorada na época. Era noite, por volta das 11h30. Na cidade onde moro, há uma grande avenida comercial, com aproximadamente 3 km ou mais de comprimento.
bem linear, e o terreno não tem muitas elevações, sendo que avistei, a cerca de 3 quadras à frente, um animal. Imaginei que fosse um cachorro, pelo formato do bicho. Mas estranhei, porque o animal era muito grande e estava sentado à beira da calçada. Apesar de estar meio receoso, mudei o lado da rua e continuei caminhando. A cerca de 1 quadra do local onde o animal estava, percebi que ele continuava sentado, da mesma maneira que eu avistei anteriormente. Mas agora, chegando mais perto, pude perceber que a sua cabeça estava voltada para o lado que eu caminhava. Até achei que ele acompanhava os meus passos e que, de certa forma, estaria talvez me observando desde o começo da quadra. Mas confesso que pensei que estava piorando por ver um animal daquele tamanho, e pensei ainda que não haveria razão alguma, ou melhor, não haveria racionalidade em pensar que ele me observava, porque afinal ele era um cachorro. Então continuei caminhando, agora cautelosamente, por estar meio perto do bicho. Caminhando resolvi olhar para o animal, e chegando mais perto, percebi que realmente era um cachorro, porém um cachorro muito grande, quase um pônei de tão grande. Era semelhante à raça Rottweiler, todo preto, e devia pesar abaixo de uns 60 a 80 quilos. E por mais estranho que seja, os olhos do animal eram totalmente vermelhos, tão vermelhos quanto o sangue. Naquele instante, fiquei inteiro arrepiado, e o meu coração quase parou de medo daquele animal sobrenatural. E ele continuava sentado à beira da rua me observando, e parecia que as minhas pernas tinham perdido a força. Tentava andar mais rápido, mas parecia que ficava mais lento. Foi quando eu e o cachorro negro estávamos alinhados, na mesma direção, eu de um lado da rua e ele do outro. Com a coragem que me restava, resolvi olhar na direção do animal, enquanto tentava caminhar, e novamente me deparei com aqueles olhos vermelhos, e percebi que ao passo que eu caminhava, ele me acompanhava, movimentando apenas a cabeça, olhando em minha direção. Confesso que eu estava com muito medo, pois nunca tinha presenciado nada igual, ou melhor, nada tão intenso e sobrenatural. Continuei andando, e já na outra quadra havia um pequeno declive do terreno, e já estando razoavelmente longe do local onde o animal estava, então resolvi olhar para trás, e ao olhar me surpreendi mais uma vez. O cachorro negro continuava sentado no mesmo lugar, e estava olhando em minha direção com aqueles olhos grandes e vermelhos. Após este ocorrido, esse assunto ficou batendo em minha mente, e no outro dia contei o acontecido para minha namorada, e ela acreditou. Mas muitas outras pessoas não. E a partir daí, sei lá, achei que pudesse estar imaginando, sei lá. Mas tinha certeza que estava extremamente lúcido. Desde então, nunca mais vi um animal, mas sempre com a dúvida do que havia visto naquela noite. Isso até ler história de outras pessoas que passaram por situações semelhantes. Então, por fim, definitivamente, não podemos explicar o inexplicável. Ou perguntas como: o porquê esse cachorro se apresentou para mim? Ou o que realmente era aquele animal? Dizem, por aí, que poderia ser a alma penada em forma de animal. Ou talvez alguém que quisesse mostrar algo ou algum tesouro, como já vi em outros relatos. Ou talvez um cão do inferno. Ou ainda um demônio da encruzilhada, que estava numa encruzilhada. Pois é, não tenho essas respostas, não sei o que poderia ser, mas com toda certeza era algo sobrenatural. Os fatos relacionados acima foram reais. Boa noite.